Você vai aqui também? Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos enche de ânimo e força, né, para a gente prosseguir a nossa caminhada, que a nossa caminhada seja tranquila, seja segura e seja em paz. Que Jesus nos abençoe, nos permita um bom estudo, que a gente possa aproveitar bem aquilo que hoje vamos estudar, né? Que mantemos todos nossos pensamentos elevados a Deus, para que Ele possa nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Que assim seja. O nosso tema, vou dar um toque para aparecer. Brasil, celeiro de luz, missão dos homens de fé. Nós estamos vendo aí que o Brasil vai estar entrando no processo de festividade, comemorações, né, dos 200 anos da independência. Então, é um processo que vem desenvolvendo, um caminhar que nós estamos caminhando em busca do nosso progresso, em busca da nossa elevação espiritual aqui como filhos da pátria, né? Sabemos também que o maior tesouro que um país possa ter são seus filhos, porque é um tesouro que não esgota. A cada momento o valor vai aumentando, então esse valor não é individual, é um valor coletivo. Cada um, né, com seu valor, e a somatória desses valores determina esse tesouro que é a população do país. Então, nós, como brasileiros, nós temos uma incumbência de manter no Brasil a pátria do Evangelho. Nós temos a incumbência de sermos aqueles que propagam o Evangelho aqui nos tempos atuais, né? Então, essa é a nossa missão, a missão dos homens de fé. E não é só minha, de Guilherme, de Denilson, de Nélia, é uma missão de todos nós. Todos nós temos esse compromisso com Jesus, todos nós temos esse compromisso com Ismael, que é o nosso governador, que é o nosso líder, nosso anjo de guarda do país. Então, nós temos esse compromisso. E é dentro desse compromisso que nós temos que divulgar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho, né, para que ele possa ser divulgado, ele tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter o Evangelho dentro de nós para entendê-lo, compreendê-lo bem e praticar. Porque a melhor maneira de a gente divulgar o Evangelho é praticando o Evangelho de Jesus, né? Então, essa fala está lá na carta de Pero Vaz de Caminha, se plantando tudo dá, né? E o chão só dá se a gente plantar. Então, nós, como plantadores, como semeadores do Evangelho, nós, né, sabemos que a terra nos permite plantar. A terra está apta a receber a semente. A terra está em condições de germinar essas sementes, né? Então, nós sabemos, quando Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel, ele não conhecia o Brasil, ele conhecia só uma parte do litoral. Então, ele pegou a perspectiva dele, a visão de futuro dele, falou, em se plantando tudo dá. Ele não estava preocupado com se tinha minério de ferro, se tinha ouro, se tinha petróleo, se tinha nada. Ele se preocupou só, em se plantando tudo dá. Então, a visão dele, mais espiritual do que física. Então, os primeiros semeadores do Evangelho de Jesus, aqui na pátria do Evangelho, foram os jesuítas. Os jesuítas são padres da Companhia de Jesus, que foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola, o Santo Inácio de Loyola da Igreja Católica, né? Com a ajuda de alguns outros, como Francisco Xavier e outros mais, construir esse propósito, a ordem dos jesuítas, com esse lema, defender e proteger a fé, visando-se o progresso espiritual dos fiéis. Então, eles tinham esse compromisso. Então, eles foram, não só para o Brasil, mas foram para o mundo inteiro, para a Índia, para a China, para o Brasil, para o Canadá, eles e os franciscanos, com esse mesmo propósito, de divulgar a fé, de proteger a fé e de iluminar mentes e corações com a boa nova, com o Evangelho de Jesus. Então, aqui nós temos dois mais conhecidos, né, o Padre Anchieta
e Manuel de Nóbrega, o padre Manuel de Nóbrega. O padre Manuel de Nóbrega, em uma das suas encarnações, é uma das encarnações do nosso querido Emmanuel. Então, ele reencarnou aqui no Brasil, ele reencarnou e veio para o Brasil divulgar o Evangelho. Claro, tem outros tantos, foram muitos que vieram. Muitos se perderam, porque muitos foram mortos. E os que perseveraram até o fim, trouxeram a palavra de Jesus. Fez com que o Evangelho chegasse a muitas pessoas, aos indígenas, aos portugueses degradados, e todos aqueles que por aqui estavam aportados. Então, a missão dos jesuítas era trazer o Evangelho, divulgar o Evangelho, e, claro, naquela época não tinha espiritismo ainda. Então, trabalhava-se o Evangelho de Jesus na sua essência, para que tudo se tornasse dentro de um contexto proposto pela Companhia de Jesus e também composto pela própria Igreja Católica para esse desenvolvimento. Então, a semente foi plantada aqui. Cada cantinho do Brasil é uma terra fértil. Por isso que Pedro Vaz Caminha disse, em se plantando, tudo dá. Na parábola do semeador, né? Então, a semente que caiu em terra fértil, ela produziu 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Não foi assim que está escrito, Jesus nos falou? Então, a terra brasileira é uma terra fértil. Por isso que deu muita semente. E o semeador semeou, né? Aí veio a doutrina espírita. A partir, né, da proclamação lá da República, já surgiu a doutrina espírita, já tinha doutrina espírita no mundo. E ela chegou aqui no Brasil, então nós temos aqui várias sementes que deram frutos. Inclusive, uma foi plantada aqui na nossa região, na nossa cidade, e deu fruto que até hoje produz frutos. Então, ali nós temos Ivone, Irmã Dulce, Divaldo, Meimei, Leopoldo Firme, Dr. Bezerra, esqueci o nome dele, Eurípides Barçanufo, exatamente. E se se fosse colocar todos aqui, né, não teríamos espaço para colocar todos. Quantos estão na nossa mente agora? Quantos trabalhadores da Seara do Cristo estão em nossas mentes? Futuramente, nós vamos colocar o nosso retrato aqui, porque cada um de nós é semeador do Evangelho. Nós somos espíritas, então nós temos um compromisso como espíritas de divulgar o Evangelho de Jesus, de divulgar a doutrina espírita também, né? Então, o espiritismo no Brasil, vamos fazer um apanhado aqui do espiritismo no Brasil. Esse Carlos Joaquim Travassos, o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, foi um dos fundadores do Grupo Espírita Confúcio e, mais tarde, da Federação Espírita do Brasil, da FEB. Ele, junto com Bezerra de Menezes. Então, ele era um médico, colega de Dr. Bezerra de Menezes, então ele traduziu, então ele foi o principal responsável pela introdução do espiritismo no Brasil. Foi ele que deu o Livro dos Espíritos para o Dr. Bezerra de Menezes. Aí começou um processo do espiritismo no Brasil, né? Então, o objetivo era propagar o espiritismo por toda parte, mas propagá-lo com respeito e o acatamento que requer o ensino da divina revelação. Ou seja, trazer o espiritismo com a sua pureza, com a sua essência, né? E os espíritos do Brasil tiveram a sua tarefa sublime, porque tem por base a moral do Evangelho. Então, a doutrina espírita no Brasil, ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem outros países, por exemplo, na Inglaterra, eles estudam mais o Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho está... Mas no Brasil, o compromisso, nós vimos quando nós estudamos aqui sobre Bezerra de Menezes, que Ismael falou para ele, que ele tinha que trazer o Evangelho de Jesus na sua pureza. Ou seja, e a melhor maneira de a gente entender o Evangelho de Jesus, nós como espíritas, é estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem a essência moral do Cristo, explicada pelos Espíritos e por Kardec, né? E o Espiritismo teve inimigo, até hoje tem, naquele tempo então, o positivismo, o materialismo, o racionalismo e o clero católico. Então, com a proclamação da República, o Espiritismo foi incluído no Código Penal. Então, era proibido ser espírita no Brasil, porque
A religião oficial era o clero católico. Então, não podia ser espírita, porque era crime ser espírita. Você podia ser preso se você praticasse o espiritismo, né? Então, em 22/12/1890, o Centro da União Espírita, a qual o Dr. Bezerra de Menezes era o presidente, dirigiu um memorial ao presidente da República em defesa do espiritismo. Ou seja, os espíritas estavam preocupados com isso. Então, eles fizeram esse memorial solicitando ao presidente que tirasse essa cláusula lá do Código Penal, né? Então, não surtindo efeito, Bezerra, junto com Pinheiro Guedes, Dias da Cruz, Almeida Nogueira, Aristides Spínola Zama e outras personalidades assinaram a representação ao Congresso Nacional em 10/8/1893, pedindo que se reconheça a inconstitucionalidade do Código Penal dos artigos que punham em risco o direito à liberdade dos espíritos. Então, aí foi acatado esse pedido. Então, a partir desse momento, os espíritos puderam se manifestar. Evidentemente que os inimigos continuaram cutucando, mas a perseverança, a fé, a predisposição daquelas pessoas mantiveram o propósito. Não deixaram apagar a luz dessa semente nova que estava sendo plantada aqui no nosso solo, nos nossos corações, com essa proposta de continuar iluminando. Ou seja, cada um é livre para escolher a sua religião, mas cada um escolhe a que mais lhe convém, né? Pode passar. Então, vamos ver a missão dos espíritas no Brasil, né? É divulgar o evangelho em espírito e verdade, ou seja, manter a essência. E também manter o amor de Jesus sobre todos e a verdade de Kardec para todos. Amor e verdade, né? Então, sem isso, se a gente não divulgar o espiritismo sem Jesus, nós não estaríamos divulgando o espiritismo. Não trazendo a verdade de Kardec, não estaríamos também divulgando a doutrina espírita. Então, nossa missão, até hoje, não é agora, não é daqui a tempo, até hoje é essa: amor de Jesus sobre todos e verdade de Kardec para todos. Esse é o nosso compromisso. Nós todos que estamos aqui dentro, somos espíritas, estamos buscando essa, né, e estamos crescendo como espíritas, nós temos esse propósito, né? O espiritismo está convosco, o espiritismo está na terra, confiado às vossas mãos. Até aquelas pessoas, a gente já ouviu, não sei se vocês já ouviram, muitas pessoas assim: eu estou tentando ser espírita. Quanto tempo está mesmo que você está tentando ser espírita? Tem 20 anos que eu estou tentando. Então, desiste. Né? Se você não conseguiu em 20 anos, você não vai conseguir. Não é? Então, nós temos que acreditar. Eu sou espírita? Sou perfeito? Não, ninguém é perfeito. Nós somos... o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, nós estamos aqui com esse propósito. Não somos santos, mas somos esforçados para divulgar o Evangelho. Nós temos que ter coragem para divulgar o Evangelho. Nós temos que ter seriedade em nossos corações e nossas mentes para divulgar o Evangelho de Jesus. Isso é nosso objetivo, é a nossa proposta. É o que Jesus espera de nós. É o que os amigos espirituais esperam de nós, né? Então, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Então, mais uma missão nossa: divulgar o espiritismo, esclarecer o que é reencarnação. Porque a reencarnação, né, não é criação do espiritismo. A reencarnação, desde que o mundo é mundo, fala de reencarnação. Jesus falava em reencarnação. Ele disse, para nascer de novo, ele falou como lá, tem que renascer de novo. O que é renascer de novo? É reencarnar-se. A gente pegar o budismo, o hinduísmo, o brahmanismo, todos falam em reencarnação.
cada um com seu contexto, mas a doutrina espírita veio esclarecer o que é reencarnação, de fato. Que reencarnação, né, é um processo de evolução do espírito. Não é um processo de castigo, igual muita gente acha, vou nascer, vou reencarnar por castigo, não. A reencarnação é um processo de reeducação, de educação e de evolução. Então, nós, como espíritas, nós temos que estar bem cientes disso, para que a gente possa falar isso com segurança para as pessoas, para que seja uma condição de não impor medo e nem culpa nas pessoas, mas um propósito de elevação espiritual, de crescimento espiritual. Né? Falando sobre a elevação dos espíritos, nós todos estamos aqui nesse processo de evolução. Evolução é uma lei da natureza, é uma lei divina. Né? E a maneira com que nós suportamos a nossa carga, as nossas provas e expiações, né? Porque somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós temos que reparar. E a forma de a gente reparar é passando por esse problema, é compreender o processo. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que eu fiz para merecer isso? Então, nós temos que olhar para trás, identificar na nossa caminhada, nos nossos passos de ontem, os motivos que estão nos propiciando hoje sofrimento e dor. Mas isso é castigo? Não, isso é oportunidade. Isso é elevação espiritual. Né? E de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação atos, trabalhos, ocupações fúteis, e de pregar os Espíritos elevados estão convosco. Então, a nossa missão de pregar o Evangelho de Jesus, de pregar a doutrina espírita, de trazer a doutrina espírita dentro desse contexto, nós não estamos sozinhos, nós somos auxiliados por uma falange de espíritos de luz e de amor que estão conosco nesse processo. Se a gente olhar no quadro aqui na parede, aqui a gente vai ver alguns deles. Em nossas mentes, quantos estão agora? Espíritos que nós temos afinidade com eles. Aqueles espíritos que estão nos inspirando para a gente divulgar a doutrina espírita. Para a gente manter a doutrina espírita dentro do seu contexto de verdade, de luz, de amor, uma doutrina esclarecedora, né? A terceira revelação das leis divinas, uma doutrina que consola, que é o Consolador prometido. Né? Então, a gente tem em mente, né, muitos mentores, mas nós temos no íntimo nossos anjos de guarda que estão conosco também, nos inspirando, nos instruindo, né, cutucando a gente, né, é desse jeito. Então, essa está lá no Erasmo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Então, segundo, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas, pelo fato de sermos trabalhadores da última hora, nós não temos que cruzar os braços, não temos que, né, lisonjearmos por termos essa oportunidade de sermos trabalhadores da última hora. É regaçar as mangas, é pôr a mão na massa, é trabalhar com dignidade, é trabalhar com, né, força, com coragem, com convicção. A doutrina espírita precisa de nós. E nós precisamos mais ainda dela. Porque ela nos conforta, ela nos consola. Né? Entre os chamados para o Espiritismo, muitos transviaram. Por que as pessoas transviaram do caminho? Mudam a direção das suas obras? Escolhas erradas, né? Entendimento, às vezes, errado. A gente vê muitos médiuns sendo alimentados pela vaidade, pelo orgulho, né? E a gente vê isso acontecendo diariamente. Pessoas que saem da doutrina espírita acham, não, já estou pronto, não preciso de mais nada, eu já sou perfeito, já sei de tudo. E não é desse jeito. Nós somos aprendizes o tempo todo. Quem dera que já estivéssemos prontos. Se estivéssemos prontos, nós não estaríamos mais encarnados nesse orbe de provas e expiações. Estaríamos num plano superior. Mas pelo fato de a gente estar aqui, significa que nós estamos ainda num processo de aprendizagem, de reeducação, estamos reintroduzidos no caminho do bem. Então, se alguma vez, se algum motivo, se alguma hora a gente se sentir assim, perdido, transviado, vamos parar, vamos orar, porque a oração nos coloca no caminho reto.
A oração nos dá possibilidade de entender, de enxergar o caminho correto. Que às vezes a gente é seduzido pela beleza do caminho, pela porta larga, e a gente se perde. Que a porta larga, o caminho largo, é o caminho da perdição. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? Manter firme o nosso propósito. É árdua a jornada? É. Mas só vencemos quando a gente vencer a nós mesmos. Porque não é vencer o caminho, é vencer a nós mesmos. É adquirir conhecimento, adquirir bagagem que nos fortaleça, que nos dá a condição de seguirmos em frente, né? Então, nós temos esse recado do Dr. Bezerra de Menezes. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec, Tom R. Sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Então, manter a doutrina espírita na sua essência. Manter a doutrina espírita na sua pureza, na sua base. E onde vamos encontrar essa base? Né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. É o Pentateuco de Kardec. Então, para a gente ser espírita, nós precisamos conhecer as obras básicas do Espiritismo. Evidentemente que nós temos outros livros que nos ajudam a esclarecer isso. Se a gente pegar a literatura espírita, sobretudo de Chico Xavier, nós vamos manter a nossa base, porque ela é esclarecedora. Ela não permite dúvida, muito pelo contrário, ela amplia o leque do entendimento nosso, da aceitação do conhecimento. Então, nós precisamos realmente manter a base e sermos fiéis à base. O próprio Kardec diz, o Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Então, a gente está vendo aí muitas pessoas orando a ser, né, Kardec e mudando a doutrina espírita, introduzindo coisas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é básica, é Kardec. Chico Xavier falava, na dúvida, em relação a mim, busque Kardec. Kardec é a base, eu não sou. Então, a gente vê que nós temos que buscar a base também. E nós temos aqui, em Pedro Leopoldo, uma seara também que foi bem semeada, a nossa casa espírita aqui. Né? A doutrina espírita aqui em Pedro Leopoldo, né? Essa casa e o Luiz Gonzaga são as bases da doutrina espírita aqui em Pedro Leopoldo. Então, aqui, né, foram plantadas sementes, nós somos essas sementes que foram plantadas aqui. Então, aqui nós temos que dar nossos frutos. E que esses frutos têm que ser 100, 60 ou 30, não importa, mas temos que dar frutos, esses frutos têm que germinar. Né? E um dos trabalhos mais importantes na casa espírita é a evangelização infantil. Por isso, pais, tragam seus filhos para a evangelização. Por quê? Porque as crianças são o futuro do espiritismo, são os futuros das casas espíritas, são os futuros divulgadores do espiritismo. Se a gente não permitir que isso aconteça, a gente está aqui de passagem. Então, vai chegar um momento, nós vamos embora, o que vai ficar? A casa bonita, cheia mas sem trabalhadores. Então, nós temos que manter esse propósito, manter acesa a chama da evangelização infantil, porque ela é o futuro, não só da casa aqui, mas do espiritismo. Então, todas as casas espíritas têm que trabalhar isso, a evolução, trabalhar, né, a evangelização para manter o padrão, manter a doutrina espírita ativa, linda, na sua essência, na sua pureza. Né? Então, quando a gente traz um filho para a doutrina espírita, não está pensando nisso, mas ele é o futuro. Aqui no nosso salão, aqui, a gente está vendo 2 frutos da evangelização, Marina, Denilson, são frutos da evangelização infantil. Tem a Aline, né? Outros tantos que aqui passaram, criancinha, né? Hoje estão aqui dentro do trabalho, dentro da doutrina espírita. Isso significa, ou seja, que foi legal eles terem vindo para a evangelização. Saíram, estudaram, mas voltaram, porque têm a consciência de que são espíritas. E o espiritismo precisa deles, precisa de cada um de nós. Né? Pode passar.
Então, essa é a bandeira do Espiritismo. Deus, Cristo e caridade. É a bandeira, né, dada por Ismael a Bezerra de Menezes, lá no plano espiritual ainda. Então, essa bandeira, nós temos que estar com ela hasteada em todas as casas, em todos os corações, em todas as mentes. Porque é através dessa bandeira, Deus, Cristo e caridade, que o Espiritismo vai se mantendo. Hoje o Brasil talvez é a nação que tem maior número de espíritos no mundo. No censo de 2010, tinha mais de 4.200.000 espíritas, mais de 30 milhões de simpatizantes. Hoje, com certeza, esse número está muito maior. Então, a gente vê que é uma doutrina que está dando frutos, foi semeada e está dando frutos, e continua dando frutos, e continua novas sementes sendo germinadas. Então, isso é muito bonito a gente saber disso, é muito bonito a gente ouvir isso, porque a doutrina espírita é a doutrina do amor, é a doutrina da elevação, é a doutrina que vai manter o nosso planeta, né, num processo de vibração positiva, edificante, né? Então, essa mensagem ela foi editada, transmitida no dia 3 de setembro de 2022, ou seja, 2 dias atrás, página recebida pelo médium Carlos Bartelli, em reunião pública da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, no dia 3 de setembro de 2022, em Uberaba, Minas Gerais, ditada pelo Espírito Pedro de Alcântara. Ô, Marina, você lê para nós? Filhos do Brasil, terra da promissão, bendito sejas, pelas tuas riquezas naturais, o teu solo fecundo, os minerais, as águas cristalinas, benfazejas. Bendita, ó Pátria Mãe, que nos ensejas lutar pelos mais nobres ideais, nos sonhos de seus vultos geniais, para que sempre livre assim te vejas. Bendito sejas, bendita pelos filhos. Não, gente. Bendita pelos filhos que gerastes em teu ventre de luz e os que adotastes, por rebentos do próprio coração, que venhas a cair no tredo abismo do feroz e cruel materialismo, os teus filhos, Brasil, não deixarão. Pedro de Alcântara. Então, encerrando nosso estudo com essa mensagem, né, do Pedro de Alcântara, ela traz luz, esclarecimento e rumo para a nossa vida, como espírita, como brasileiro, como filhos do Brasil, como filhos da pátria do Evangelho que somos. Né? Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos enche de ânimo e confiança, para que a nossa jornada continue branda, pacífica, continuemos fiéis a Jesus, fiéis a Kardec, fiéis à nossa casa espírita aqui, fiéis aos nossos propósitos de evolução. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico,